Boa noite, pessoal. Bom, Deus abençoe, estamos aí. Estamos aqui Mais uma vez, graças a Deus. É bom estarmos para mais uma live sobre mais um grande assunto que estaremos vendo esta noite, juntamente aí com aqueles que estarão entrando nessa live, né? Esse uma ali é tua que A gente só está esperando entrar mais alguns irmãos, porque a gente acabou de começar a live e a gente está só esperando entrar alguns. O assunto hoje é forte hoje. Viagem missionária de Paulo. Algumas barreiras pela frente de conhecimento para transmitir aos nossos irmãos em Cristo. Como é que foi o seu dia hoje? Foi bom? Foi alegre? Foi feliz? Foi um dia meio turbulento? Foi um dia meio cansativo? Como é que você pode se autoanalisar com o seu estado nesse momento? Nosso dia hoje foi meio cansativo, mas estamos aí com mais essa live para trazer um conhecimento aos vossos ouvidos. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Está começando a sexta comunicação cristã, onde a gente debate alguns assuntos bíblicos aqui. E há umas 2 semanas atrás a gente começou a história de Paulo, a gente começou a falar de Paulo. O primeiro vídeo que a gente fez sobre Paulo foi a conversão de Paulo, de Saulo. Daí depois foi a chamada de Paulo. Agora a gente hoje vai abordar o último assunto, que é as viagens missionárias de Paulo. É o assunto que a gente vai abordar hoje. Eu me chamo Fernando Vargas, esse é o diácono irmão Ricardo Oliveira. E a gente junto a gente vai tentar passar algum conhecimento, algo que a gente tem aprendido com o tempo, assim, para uma comunicação, na verdade, né, irmãos? E a palavra agora... Na verdade, meus irmãos, hoje é um dia muito alegre hoje, porque estamos na presença do Senhor. Verdade. E nesse momento a gente fica alegre porque a gente vai falar sobre a sua palavra e sobre mais um assunto muito rico e muito belo da Bíblia Sagrada, que é a viagem missionárias de Paulo. E quando a gente entra nesse assunto, a gente tem aí a consciência de entender, né? Que é um assunto que não se pode ser transmitido somente nessa live, mas queremos aí abordar o maior conteúdo possível e estar passando para você que vai estar entrando ou que você que também que já está aí ouvindo. Aqui quem fala é Ricardo de Oliveira, né? O nosso amigo Fernando já falou, né? Somos aí diácono aqui da igreja local do Bela Vista 2 e estamos ali cooperando para o reino de Deus. Nesse momento nós vamos iniciar, você que tem Bíblia, procure aí na sua Bíblia Sagrada, né? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos trabalhar um pouquinho aí no capítulo 13, que já inicia-se ali a primeira viagem missionária de Paulo. E nesse assunto a gente vai tratar aí algumas questões da trajetória que ele teve que ultrapassar fronteiras, ultrapassar ali várias cidades, vários situações difíceis que ele enfrentou, obstáculos. Ele passou por muitas coisas. É por isso que eu já iniciei dizendo que a gente não vai conseguir passar aí tudo que existe dentro das viagens missionárias para você, mas o maior conteúdo possível a gente vai estar aí procurando trazer a você, nosso ouvinte. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 4, diz a Bíblia Sagrada assim, irmão Fernando: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre,
Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que na mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse vai ser o primeiro assunto, que tem aí como base a primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com a sua equipe, que estavam ali composta por Barnabé e João Marcos. E a gente vai ver que eles passaram ali para Chipre e foram até Perge. E nessa caminhada foi onde a gente vê que João Marcos teve a decisão de voltar para a sua casa, irmão Fernando. E esses momentos que eles viveram nessa primeira viagem missionária tem muitas coisas importantes aqui. Com certeza. Podemos enxergar aqui que temos a pessoa do Barnabé e temos a pessoa de João Marcos, que estão acompanhando Paulo nessa viagem missionária. E para que você procure aí na sua Bíblia, talvez de estudo, uma Bíblia convencional, lá na sua Bíblia, na parte traseira, eu quero até identificar para você, que talvez ainda não conheça, eu tenho uma outra Bíblia aqui que é colorida. Só pra constatar ali também, mano, essa Pode primeira falar, viagem ali tava o apóstolo Paulo ali, a gente já nota a primeira atitude dele com o carinha ali, né, irmão? Que ele fala filho do diabo ali. O Bar Jesus, né? Que tava contra ali, né? A gente já vê a primeira demonstração de Paulo ali, já opondo quem era contra o evangelho, né? Na primeira viagem já. E sem falar que ele queria desviar o procônsul Sérgio Paulo do caminho, né? Podemos ver que Paulo recebeu a notícia de que ele queria ser visto pelo próprio procônsul e o Bar Jesus ali queria impedi-los de chegar até o procônsul Sérgio Paulo, né? Paulo nem tinha assim tanta experiência em viagem, mas já era cheio do Espírito Santo. Verdade. E conseguiu ali. Você que tem aí na sua casa uma Bíblia de estudo, provavelmente terá esse mapa, não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas terá esse mapa aqui na parte traseira da sua Bíblia. Você vai poder aí localizar várias cidades, vários estados que Paulo esteve aí nas suas viagens missionárias. Tem ali atrás escrito as viagens missionárias de Paulo e todas as cidades que Paulo aí deslocou-se desde Jerusalém e até Antioquia, e dali foram para suas viagens missionárias. Então você que tem aí, observe aí que você vai estar vendo aí algumas cidades que a gente vai estar falando e talvez você não esteja adaptado, né, a esse conhecimento. Mas o Atos 13, irmão Fernando, é lindo demais porque a gente vê que houve a iniciativa de uma obra missionária através de Paulo. E essa iniciativa foi iniciada através de alguém que é importantíssimo nas nossas vidas, que é o Espírito Santo, irmão Fernando. E esse Espírito Santo que a gente está falando é aquele que é o agenciador de tudo aquilo que começa e tudo aquilo que termina. Ele é aquele ser que faz, e quando ele faz, ninguém pode fazer acabar, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. E começamos dessa forma já, iniciando, dizendo para você que a sua vida, a sua história, o seu ministério se iniciou com a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho por certo que não terminará tão cedo, porque é ele que está dando aí a direção, irmão Fernando. E desta mesma forma, o Espírito Santo, nessa obra missionária de Paulo, foi a pessoa que iniciou. E como ele iniciou também, ele começou a dar aí as direções, as indicações, os conselhos e muitas outras coisas que Paulo conseguiu fazer através da obra missionária. Vemos aqui já o ato
dessa pessoa, chamada por Bar Jesus, como está aqui escrito, né? Diz ali a Bíblia, né? Viajaram por toda a ilha, que chegaram a encontrar um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E lembrando que ele era judeu, né? Mas esse homem quis impedir aí Paulo de continuar aí a sua viagem missionária. Mas vemos que quem tem o Espírito Santo de Deus tem poder, tem autoridade e tem condições de expulsar, de libertar, de conduzir pessoas à libertação, que foi o que aconteceu aqui nesse texto que diz a Bíblia Sagrada, que Paulo pronunciou ao ponto dele ficar cego e não enxergar mais a luz do sol. Até ficou cego até por uns dias ali, né? Até espero que a Bíblia não fala, mas que sirva de lição para ele poder se converter, né? A Bíblia não falou que ele morreu, que ele não fez nada disso. Só que ele ficou por alguns tempos, ele ficou sem enxergar. Que queria se opor contra Paulo pregar para o procônsul. E dessa forma, meu querido ouvinte, a gente vê que eles conseguiram chegar até o procônsul Sérgio Paulo, onde o procônsul ficou extremamente maravilhado com os ensinamentos que Paulo ali trouxe para a sua vida. Porque, e creu, né? E creu, vale a pena relatar isso. Então a gente vê que a obra missionária já inicia com um lado positivo, um lado muito extraordinário. E até vale lembrar também, mano, que ele creu depois que ele viu também como Paulo fez com o Bar Jesus ali, né? Que ele foi contra, né? E mesmo assim não deu certo, porque a própria atitude que aconteceu com ele serviu de evangelismo pro procônsul, né? É interessante. Muito, o Espírito, como eu já falei, o Espírito Santo, ele começa a direcionar a sua vida ao ponto de tu entender que tudo é para o crescimento do reino de Deus. E esse momento que houve aqui talvez seria um impedimento na tua natureza humana. Mas aquilo ali foi usado para poder até para que ele acreditasse mais a fundo ainda o procônsul. E também depois o próprio Bar Jesus se converter também dos pecados dele, porque ele mesmo passou por essa escuridão nos olhos, né, não pôde enxergar. Realmente, já no início da sua viagem, da sua primeira viagem missionária, a gente já vê Paulo trabalhando para o Senhor com grande sinceridade, grande amor e grande alegria, porque esse ato de acontecimento foi um ato especial, porque diz assim no versículo de número 12, aí na sua Bíblia Sagrada, capítulo 13, versículo 12, irmão Fernando. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então a gente percebe que esse procônsul Sérgio Paulo é alguém importantíssimo também dessa região. É uma região que ele também era uma das pessoas importantíssimas dela. E esse homem foi alguém que foi alcançado pela obra missionária e ele creu. E se ele creu, a gente também deve acreditar que ele foi alguém que provavelmente seguiu o caminho, que naquela época era chamado de caminho, aqueles que seguiam Jesus Cristo, né? E depois vem versículo de número 13, irmão Fernando. Lembrando aos nossos ouvintes que nesse momento eles estavam na seguinte cidade, chegando a Salamina. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então eles estavam nessa cidade, Salamina. E aqui, naquela ilha, né? Isso. Você procure lá no mapa atrás da Bíblia que você vai estar localizando lá. Era próximo de Chipre. Então eles estavam nessa ilha falando da palavra de Deus. E o interessante, irmão Fernando, que o conhecimento ao Sérgio Paulo, okay? A gente está falando um pouco rápido para alongar aqui. Esse conhecimento do Sérgio Paulo só chegou porque quando eles chegaram, eles foram para as sinagogas pregar a palavra do Senhor, como diz aqui, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então esse conhecimento ao Sérgio Paulo só chegou-se porque eles começaram a pregar a palavra do Senhor nessas sinagogas. Versículo 13, irmão Fernando, diz que navegaram para Perge e na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. O que nós temos a dizer sobre essa pessoa que também acompanhou Paulo, mas resolveu aí abandoná-los, podemos assim dizer, no meio dessa viagem missionária, irmão Fernando? Porque agora certamente eles
estariam até ali, ainda o Barnabé conhecia aquela área, ele era fluente daquela área ali, até naquela ilha ali. Então eles estavam confiantes, o João Marcos estava com eles, mas dali eles iam para uma terra que eles não tinham ido ainda, uma terra estranha, eles não sabiam o que eles iam encontrar lá. Foi aonde o João Marcos ele decidiu voltar para Jerusalém. Ele não quis encarar aquele desafio com eles. Esse João Marcos, para você lembrar, provavelmente você vai ter a recordação aí do Evangelho de Marcos, provavelmente, né? Você deve lembrar ali da Bíblia, né? Evangelho de Marcos foi escrito por esse João Marcos, se eu não estou enganado, né, irmão Fernando? Com certeza, E então, esse João Marcos que está agora abandonando aqui a viagem missionária de Paulo, a primeira, ele teve um conhecimento particular também dos relatos de Jesus Cristo, porque provavelmente, segundo a história, as pessoas que escreveram os evangelhos, como Lucas e Marcos, que não acompanharam a caminhada de Cristo, foram pessoas que buscaram os relatos, né? Então esse João Marcos ele também teve aí uma grande... Ele era, na verdade, ele era como filho na fé do apóstolo Pedro, né? Isso. Ele vivia direto com o apóstolo Pedro, assim. Então, por isso que ele escreveu o evangelho. Ele tinha muitas informações, porque o apóstolo Pedro estava dando essas informações, provavelmente. Então, só para você compreender que, por mais que ele tenha abandonado nesse momento, ele foi muito importantíssimo aí para a escritura do evangelho segundo escreveu Marcos, e também ele foi importantíssimo para seguimento na segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo foi acompanhado de Silas e Barnabé foi acompanhado de João Marcos. Então não é porque ele abandonou Paulo nesse momento que significa que ele seja alguém com menos importância. Só vale relatar a você que o que Paulo estava fazendo não era algo simplesmente fácil. Era algo extremamente muito difícil, com um grande investimento e com um grande problema aqui. Porque a gente vê que toda pessoa que viaja, ela tem os seus gastos, ela tem os transtornos, tem tudo aquilo que deve fazer. Agora eu pergunto para você assim, você não come, você não dorme, você não toma banho, você não tem as suas utilidades básicas da sua pessoa. Então aqui nesse momento é a mesma coisa. Provavelmente surgiram aí algumas circunstâncias no caminho que João Marcos percebeu que era melhor retornar para Antioquia ou para Jerusalém para viver, como diz aqui, voltou para Jerusalém, né? Era melhor voltar para Jerusalém porque não ia dar para ele. Porque, irmão Fernando, as regiões daquela época eram as regiões muito difíceis, né? E também o custo era muito caro para navegar de navio, para andar e para comer e muitas outras coisas, meu Fernando. Como eu tinha até falado, né? Eles nem sabiam o perigo que ia correr, né? Eles estavam indo só na fé, né? Porque eles nunca tinham ido até ali, onde ele estava, naquela ilha, como eu falei. Ali Barnabé conhecia aquela área ali. Até ali era tranquilo, mas dali para frente... eles não sabiam o que eles iam enfrentar. E a realidade também, como João Marcos provavelmente era alguém mais moço, né? A gente vê que eles já enfrentaram o desafio desse mago, ou desse mágico, né? Assim melhor dizendo. Então, de certo, ele pensou, se já no começo da caminhada já foi assim, como é que será daqui para frente? Então, provavelmente há um parecer de medo, né? Na presença ali da pessoa do João Marcos. Mas o interessante é que dali para frente as coisas começaram a melhorar, onde eles foram dali para Antioquia da Pisídia e Derbe. Você vai ler isso lá no capítulo 3, versículo de número 14 a seguir. E, irmão Fernando, ali eles acharam sinagogas e pregaram a palavra. Paulo foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. E lá na frente, no versículo 42, para nós alongar aqui, diz assim, ó: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Então veja
que a obra se expandeu tão grandemente que as pessoas já começaram a dizer a eles para continuar, não parar, para eles seguir em frente, porque essa obra ia crescer na graça do nosso soberano Deus, meu Fernando. Eles até pediram para que pregasse no próximo sábado, né? Porque não é uma pregação assim que Paulo... Não é uma pregação que eles costumavam ouvir. Provavelmente é uma pregação totalmente diferente, né? Que eles nunca tinham ouvido. Tão maravilhados que eles ficaram. Porque a graça de Deus estava com Paulo naquele momento. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo, como a gente disse nos outros vídeos anteriores, ele era muito instruído, ele era muito sábio na lei. Então ele usou do conhecimento dele, com a inspiração de Deus, e para converter todo aquele povo ali, porque mesmo eles sendo judeus, tudo, eles precisavam ter o conhecimento de Cristo, né? Eles não, provavelmente eles não sabiam quem era Cristo, né, Ricardo? Assim, exatamente, com todas as... O que aconteceu exatamente, assim, quem era verdadeiramente Cristo, né? Porque ele era longe, né, de onde Jesus estava. E assim, ó, o povo que Paulo e Barnabé estavam agora visitando nessas áreas que eles estavam, era um povo hostil, era um povo que não os conheciam, né? A gente vê que versículo de número 49 diz assim, ó, do capítulo de número 13, capítulo de número 13 ainda. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Ícone. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isso aqui sabe o que é que eu pronunciei para vocês? Que eles eram hostis, né? Mas havia judeus lá. E quem é que queria agora perseguir Paulo? Quem é que queria ir parar a obra missionária de Paulo? Lembra lá da seita dos fariseus lá? Os judeus, os judaizantes ortodoxos lá, aqueles que deram a ordem para ele matar, perseguir? Esses mesmos também, tinha alguns deles aqui. E esses mesmos queriam agora nesse momento expulsá-los de lá. Porque não queriam fazer com que esse evangelho crescesse nessa região. O que eles fizeram, Fernando? Eles eram assim, ó. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição, não era qualquer coisa, e os principais da cidade. Porque Paulo e Barnabé só poderiam sair dessa cidade se as pessoas então enxotassem de lá, ou se não tirassem eles de lá. Lembra que Jesus falou uma vez assim, ei, se não fores bem recebido nessa cidade, Sobre as missões, né? Sobre as viagens missionárias, né? Sobre pregar nas cidades estrangeiras, na cidade. Isso, vocês lembram desse texto que ele disse? Quando vocês forem levar a minha palavra, chegarem em alguma cidade, não forem bem recebidos, sacudir o pó da sua sandália. Então, em sinal de amaldiçoação, né? E outra coisa que é bem importante, que essa parte que Jesus disse, é que a profundidade que Jesus falou isso, ele falou assim, ó, terá menos... rigor para Sodoma e Gomorra, né? Terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que era Tiro, Sidom e outras cidades que também não aceitaram, se eu não me engano. Para te ver a profundidade disso, de quão cruel que vai ser essas pessoas que não querem aceitar o Evangelho. Como diz, né, versículo 51, estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Ícone. Então a gente vê que eles resolveram partir para outra região, onde também ali transmitiram a palavra do Senhor, que foi Atos 14, que também já procuram novamente sinagogas e começam aí pregar com ousadia novamente a palavra do Senhor. E eu quero frisar algo aqui importantíssimo. A primeira viagem missionária de Paulo, vamos encerrar um pouquinho a primeira viagem aqui dessa forma. A primeira viagem missionária de Paulo, o objetivo deles, meus irmãos, meus ouvintes, era a localização de locais específicos para transmitir a palavra de Deus. Você vai perceber que a primeira viagem missionária de Paulo, eles só chegavam em qualquer região e já procuravam uma sinagoga. Procuravam um local onde era transmitida a palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo da primeira viagem missionária era esse. Achar os locais onde era transmitido a Escritura Sagrada e ali então transmitir Jesus Cristo.
E o interessante disso, que você vai ver nas outras viagens missionárias, que Paulo encontrou dificuldade nessa área. Até podemos ver que houve o concílio em Jerusalém, onde houve o protesto contra os gentios. E ali então foi decretado então que os gentios poderiam então também participar aí da salvação. Mas o interessante de frisar isso da primeira viagem missionária é que então o objetivo deles era encontrar ali alguma sinagoga e introduzir ali o Evangelho de Cristo Jesus para que eles crescem e acreditassem que Jesus Cristo está vivo e ressurgiu dos mortos e quer salvar as almas deles. E Paulo geralmente usando sempre o seu testemunho da sua conversão, da sua chamada e tudo aquilo que Jesus havia feito na sua vida. E o interessante também na primeira viagem missionária, diz a questão aqui, versículo de número 19, capítulo 14, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Ícone e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte, e ele e Barnabé partiram para Derbe. Isso aqui o que é? Isso aqui é o que eu ia dizer para você. A outra coisa importantíssima da primeira viagem foi que eles encontraram um primeiro obstáculo aqui de apedrejamento, que foi algo que quase matou Paulo. Você vai ver lá nos escritos lá das cartas que Paulo mesmo relatou que eu fui apedrejado, passei por naufrágios, fui perseguido, fui açoitado, fui preso. Então esse aqui foi mais um obstáculo que eles enfrentaram, e Paulo foi apedrejado e quase foi morto se não fosse algum pessoal ali da cidade tirarem ele dali. E para encerrar aí a nossa primeira viagem missionária, diz aqui que, versículo de número 26, irmão Fernando, de Átali, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram todo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os seus discípulos. Encerrando a primeira viagem missionária, foi um tempo bem grande já, mas só introduzindo aos irmãos a resumação aqui, que então eles passaram aí por dificuldade, procuraram sinagogas, o evangelho se multiplicou e foi maravilhoso porque os gentios aí então souberam que Jesus Cristo foi alguém que veio, ressuscitou e está juntamente com o Pai. Mas houve, irmão Fernando, vamos só falar rapidamente isso aqui, houve também a questão dos judeus ou dos fariseus, né, melhor falando, não apoiarem o evangelho ser introduzido aos gentios. Essa questão gerou aí uma grande polêmica dentro de Jerusalém, onde foi obrigado ou necessário fazer-se um concílio. O que é um concílio, mancada? É uma reunião fechada onde se decide o que será decidido para seguir em frente. Por exemplo, como estava sendo opositado aqui a questão dos gentios receberem o evangelho, deveria sair desse concílio a resposta se eles poderiam receber o evangelho ou se não poderiam. Então, irmão Fernando... Sobre a circuncisão, né, mano? Isso, pode falar, irmão Fernando. É que eles queriam que os gentios tomassem também o judaísmo, né? Eles queriam que fosse circuncidado. Só porque Paulo, ele não achou muito boa essa ideia, porque não queria colocar um fardo pesado para as pessoas que estão aceitando o evangelho, que são novos. Porque para ser circuncidado é um fardo que Paulo mesmo disse que nem eles conseguiram cumprir toda a lei e queriam passar essas leis para eles também. Daí Paulo eles preferem fazer uma reunião lá com os líderes da igreja sobre esse assunto, o que eles devem fazer sobre a circuncisão, sobre o judaísmo para os gentios. E vale lembrar, você ouvinte que gosta de Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que o próprio Paulo disse assim, ó: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por
por meu intermédio para com os gentios. Então você vê que o evangelho de Paulo estava sendo direcionado aos gentios porque eles eram incircuncisos. E Pedro, você vai poder ver na Bíblia que ele se direcionou muito mais, não significa que ele não falou com os gentios, porque ele falou com Cornélio, mas foi muito maior às pessoas do judaísmo, né? Do circunciso, isso, Fernando. Então a gente vê que o evangelho de Paulo, quando você lê as viagens missionárias, você vai ver que ele partiu aí mais para a questão dos gentios. Vamos lá para a segunda viagem missionária para trazer algum conhecimento rapidamente para você entender como foi essa segunda viagem missionária. Primeiro ponto, a gente vai destacar o que para você aí? Que essa viagem, ela se iniciou aproximadamente aí entre 50 depois de Cristo, né? E a primeira viagem missionária foi entre 45 a 47 depois de Cristo. Então você vai ver que houve aí um período de 3 anos, aproximadamente, da primeira viagem sendo realizada, e depois já iniciou a segunda viagem. Não foi algo que Paulo esperou, Fernando. Ele só chegou, relatou, entrou no concílio, do concílio foi aprovado ali na reunião, e dali em diante ele já saiu para a segunda viagem missionária, que foi no ano 50 depois de Cristo. Tem que até falar que foi aprovado, né? Isso, foi aprovado. E tudo isso... que eles, na reunião deles sobre a circuncisão ali, eles realmente foram junto com Paulo, porque era um fardo muito pesado mesmo para eles. Então Tiago, ele só citou algumas coisas que eles precisavam cumprir, né, que era questão de relações sexuais ilícitas, né, animais que eram sufocados, sobre o sangue de comer sangue de animais, e também sobre a questão da circuncisão, que também foi abolida, e também sobre a questão da sacrifício aos ídolos. Sacrifício aos ídolos. Então, esses foram os requerimentos, irmão Fernando, né? Isso, né? Isso que eles enviaram uma carta, né? Eles, para ser decidido, porque eles estavam lá em Jerusalém, essa reunião. E Paulo precisava levar essa informação até Antioquia. Daí eles, por conselho, levaram 2 pessoas, né? 2 pessoas junto para servir de testemunha com a carta. Que foi Silas e... Foi Silas e quem mesmo, não? Naquele momento ali, se eu não me engano, irmão. Silas... Dá uma olhadinha aí, capítulo número 14, mano. Show? Silas, né? Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Isso está para você localizar aí, capítulo 15, né? Versículo de número 30 e 31 e 32. Você vai ver que houve 2 testemunhas que acompanharam Paulo ao retorno a Antioquia para então concluir o relato que houve no concílio, para que eles pudessem ser fortalecidos no Senhor para continuar pregando o evangelho aos gentios. E a segunda viagem missionária, como já falei, iniciou-se aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. E só para você entender, querido ouvinte, tudo isso foi depois daqueles 14 anos que Paulo já havia passado, né? Então aqui, esse momento aqui, Paulo, ele já tinha aí aproximadamente, irmão Fernando, uns 46 anos, mais ou menos, ele deveria ter aqui. Porque na época que Paulo passou os 14 anos, ele já tinha uns 30 e poucos anos. Então, mais 14, ele devia ter aqui uns 46, mais ou menos, anos de idade aqui. Se eu não estou equivocado, posso estar equivocado. Aproximadamente, né? Ele devia ter uns 46 anos, 47 anos aqui. Nessa viagem, segunda viagem missionária. Então, e nesse momento aqui, quando ele sai nessa viagem missionária, foi algo já repentino, não foi algo que ele esperou lá em Antioquia. Não, eles tinham fome, irmão Fernando, de pregar a palavra, de ganhar almas, de evangelizar. Então eles só resolveram o problema que estava acontecendo entre os gentios, e Paulo já partiu novamente para mais uma viagem missionária que trouxe aí
a questão de um conflito, onde a gente vai falar agora um pouquinho para você. Capítulo 15, versículo de número 36. Pode ler, irmão Fernando, se puder. Capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Você que me ouve, agora você percebe um cenário diferente aqui. Um cenário de intriga, um cenário meio, podemos assim dizer, meio difícil de lidar aqui. Mas o interessante de descrever isso aqui é o que? Primeiro é o que? Algum tempo depois. Ou na Bíblia do Fernando diz alguns dias depois. Então foi algo repentino. Resolveram o concílio, já foi alguns dias depois. Paulo já se sentiu com saudade, né? Ansioso em saber como estavam os irmãos que eles já haviam ganhado na fé. E esse momento é legal falar para você, por quê? Porque Barnabé, nesse tempo aqui, nesse momento que eles iam fazer a segunda viagem missionária, ele queria levar João Marcos, que há quem diga que era sobrinho de Barnabé. Né? Há quem diga, né? Não vou afirmar. Mas há quem diga que era sobrinho de Barnabé. E o que acontece? Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo lembrou do que João Marcos fez naquele relato que a gente já relatou para você de abandono da obra missionária. Então houve uma intriga por esse motivo, fazendo o quê? Com que os dois se separassem e tomassem destinos diferentes. E o irmão Fernando, agora vem aquela parte que eu disse para ti aqui em casa aquele dia. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos. A graça do Senhor passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E olha para onde foi Barnabé. Tiveram um entendimento tão sério que separaram Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Por que Chipre? Porque há também quem diga que Barnabé ele veio dessa cidade chamada Chipre, meu Fernando. Ele veio desse local. Então ali era um local que seria mais facilitado para ele fazer a obra do Senhor. Por isso que você vê na primeira viagem missionária que o primeiro local que eles se deslocam foi para Chipre, meu Fernando. Porque talvez, talvez seria com mais facilidade de se introduzir o evangelho por Barnabé já ser conhecido nesse local. E agora vemos Paulo mudando o cenário e indo visitar os irmãos em Cristo que eles haviam ganhado na primeira viagem missionária. Mas só vamos trazer um relato rápido sobre a segunda viagem missionária para você ficar por dentro. Que é sobre a questão, meu Fernando, daquele momento da mulher adivinhadora, que eu acho que até tu pode falar alguma coisinha sobre aquela mulher que dizia que Paulo era um homem de Deus. E nesse momento Paulo enfrentou um grande desafio nesse momento para tirar esse demônio, né? É muito conhecido isso aí, qualquer um até poderia dizer, isso aí é muito lindo, muito pregado nas igrejas, né? Que a mulher ali, a moça que tinha o espírito de adivinhação, ela começou a seguir Paulo e Silas e começava a anunciar que eles eram homens de Deus. Começava a falar, porque ela tinha o espírito de adivinhação. E chegou um momento que Paulo se aborreceu. Ele não gostou mais daquilo, porque é até bom notar, né? Porque se fosse outras pessoas até gostariam, né? Ó, tá anunciando que a gente é servos de Deus Altíssimo. Mas Paulo não gostou daquilo. Então chegou um momento que ele expulsou. Ele expulsou aquele demônio do espírito de adivinhação e usou o poder de Deus, a autoridade de Deus, e ali então ocasionou aquela libertação daquela mulher. E também... Só porque daí depois, né, os donos daquela moça, né, que ganhavam dinheiro nas costas dela, né, ganhavam dinheiro por causa das adivinhações, não gostaram daquilo, né? Eles ficaram com tanta raiva deles que levou eles até para a cidade para eles apanhar na frente de todo mundo. Realmente.
Outra informação importante, já foi falado dessa da mulher adivinhadora, onde eles já passaram por esse obstáculo, né? Outra informação importante da segunda viagem é que eles conheceram Timóteo. Lembra de Timóteo, as duas cartas que estão escritas aqui na Bíblia? Jovem Timóteo. Esse Timóteo foi encontrado, como diz aqui, capítulo 16, versículo 1, né? Chegando a Derbe, depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Então Timóteo foi um discípulo que foi acompanhado por Paulo. Perdão. E então agora Paulo leva consigo Timóteo, só que houve um problema. Timóteo teve que ser circuncidado pelo fato dos judeus não criticarem a sua obra. Então houve aqui essa exceção para Timóteo pelo fato de não haver ali um interrompimento da obra de Cristo para pregar o Evangelho do Senhor. Outro fato importante, irmão Fernando, foi a questão de o cenário mudar um pouco aqui. Por quê? Porque como Paulo queria ir para a Ásia Menor e o Espírito Santo não o permitiu ir para aquele local, ele foi levado para Troa, de onde ele foi pregar o Evangelho nessa cidade ao qual nós vemos que é Filipos, que havia essa mulher chamada Lídia e também havia essa mulher adivinhadora. A gente vê que Paulo não encontrou sinagoga naquele local ali. E a gente vai ver que o primeiro relato que Paulo transfere ali é que ele procurou um local junto ao rio para que pudesse orar. E esse momento também da segunda viagem, vale relatar a você que, como eles estavam adaptados a pregar a palavra em sinagogas, e agora eles já não tinham mais sinagogas para pregar, o que eles procuraram? Procuraram um local que tinha maior facilidade em fazer a obra do Senhor, que seria próximo ao rio, próximo às águas. Por quê? Primeira coisa, porque as mulheres iam lavar as suas roupas lá. E segundo ponto, é porque era um lugar muito utilizado pelo povo da época, que era o rio. Né, irmão Fernando? Então foi de estratégia e de tática Paulo usar esse momento. Mesmo não existindo sinagoga naquele local, ele usou essa tática para ir encontrar o maior número de pessoas que pudesse. E outra coisa, um relato importantíssimo para você gravar. Lembra lá do batismo de João Batista, nas águas do Rio Jordão? O número provável de pessoas que poderiam ir a um rio para se batizar, porque o evangelho se havia propagado. Então as pessoas já tinham conhecimento do batismo. Então Paulo tinha isso na sua mente. Eu vou para a beira do rio porque lá possivelmente eu encontro alguém que esteja sendo batizado, alguém que esteja lavando roupa, alguém que esteja se banhando. As possibilidades são inúmeras que Paulo poderia alcançar. Ou também, se a pessoa cresce, já batizar também, né? Isso. Há várias inúmeras informações que podemos aí introduzir nesse relato. O mais importante foi que ele viu mulheres lavando suas roupas e encontrou ali Lídia. E o interessante, irmão Fernando, que há uma palavra importantíssima que vale a pena ler sobre ele encontrar Lídia, que diz aqui, ó. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que havia se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus. Então perceba que o que eu falei mais cedo é referente a isso. Porque se havia alguém que conhecia Deus lá, que sabia o que era Deus, provavelmente estaria por aqueles locais ali. Então Paulo usou de tática e estratégia e acabou conhecendo Lídia, onde mais à frente vemos que formou ali uma sinagoga na casa de Lídia com vários irmãos já frequentando. E vamos encerrar a segunda viagem por aqui. Tem muito mais coisa que a gente queria falar, mas não temos tempo. Vamos para a terceira viagem. Atos, capítulo de número 18. Vamos lá, Atos capítulos 15 e 16 já foi, né? Vamos para Atos capítulo 18, né, irmão Fernando? E vamos falar um pouquinho aí para os nossos irmãos sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Concluindo a segunda viagem, Paulo passou aí por as igrejas, ver os irmãos, passou por alguns outros locais, edificou mais algumas igrejas, como Filipos e outras igrejas também. É bom o amor que Paulo tinha, que não adianta só pregar e sair, né? Paulo, ele teve tanto amor pelas pessoas que ele voltou lá para rever, né? Ver como é que eles estavam, né? Para fortalecer a fé, né? Pregue de novo ali, ganhe mais almas ainda mais. Ele voltou para ver como é que estavam os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, e tudo isso, só para você entender, talvez você não tenha muito conhecimento da Bíblia, tudo isso são cidades, podemos aí ver
Filipos, né? Lembra da Epístola aos Filipenses? Vemos Tessalônica, vemos Éfeso, vemos Corinto, são as epístolas que estão na Bíblia. Todas essas cidades são referentes às epístolas que Paulo ali transmite em suas cartas. As igrejas que ele fundou ali. Né? Isso. Quando você vai ler as cartas lá, provavelmente se você for lá no mapa atrás da sua Bíblia, você vai ver a referência por que foi escrita aquela carta. É referente aos irmãos que moravam na cidade de Corinto, referente aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso e assim por diante. Então o amor que Paulo tinha foi tão grande que ele queria sempre estar em contato com eles. E qual era o meio de comunicação da época que eles possuíam? Era o WhatsApp? Era a internet? Não era, irmão Fernando. Então eles tinham um meio de comunicação que era as suas cartas, que eles davam uma para o outro, e tudo isso levava um período de tempo muito grande para essa carta chegar até essa região. Então vemos aí que a obra missionária de Paulo foi um grande esforço, grande dedicação e perseverança, acreditando que ele estava fazendo uma boa obra para o Senhor Jesus Cristo. Querendo também, entrando na terceira viagem missionária, que a gente vai falar sobre Atos capítulo 18, né? Que vai falar sobre a Antioquia, da Síria a Éfeso, e vem aí a igreja de Éfeso. Mas para não perder muito tempo aqui, nós já queremos finalizar, só quero trazer para os irmãos o conhecimento que todos já conhecem, né? Que vai falar, irmão Fernando. Vamos falar aí, né? Que ele encontrou o Áquila ali, né? Tem a questão quando ele encontra, né? O Áquila, né? E Príscila, né? Que foi já lá na cidade de Corinto. Lá na... Você vai perceber, pode ler ali para os irmãos, se quiser, irmão Fernando. Depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O mesmo trabalho, né? Incrível que pareça, Paulo encontrou ali pessoas, ele queria já encontrar judeus ali, e acabou encontrando pessoas que trabalhavam na mesma profissão dele. É onde ele se enturmou com eles ali. Né? E você que me ouve, só para acrescentar o teu conhecimento. Eu falei com o irmão Fernando até mais cedo, há uns dias atrás, sobre esse assunto. Paulo, ele era adaptado aonde? Você vai ver que ele estava em Antioquia ou em Jerusalém, no começo do seu ministério, né? Então ele era adaptado com judeu, com pessoas que tinham Cristo, com pessoas que conheciam as Escrituras, com pessoas que sabiam o conhecimento que Deus havia dado aos seus antepassados, os profetas, os livros históricos, o Pentateuco, a Torá. Então Paulo tinha esse conhecimento. Agora ele está num local totalmente diferente do que ele era habitado, do que ele tinha conhecimento. Nós estamos vendo Paulo agora numa das cidades mais pagãs da época que existia naquele momento. Você vai ver que a Grécia naqueles dias era a cidade, podemos assim dizer, de maior paganismo que existia. Havia deuses para tudo quanto é lado naquela época. Até você vai ver um relato de Paulo chegando num local que tinha muitos deuses, que ele viu até o Deus desconhecido lá, onde ele usou a figura de Deus ali, de Jesus. Mas você vai ver que Paulo agora está num cenário totalmente diferente daquele que ele conhecia, porque você vai ver lá no mapa que ele atravessou o mar, foi até a região de Roma, e de Roma ele desceu até a Grécia, onde ele estava ali em Corinto. E quando ele está em Corinto, ele está num habitat totalmente diferente para ministrar o Evangelho do Senhor. E o que ele fez? A primeira opção que ele fez foi o quê? Eu vou tentar achar alguém que saiba o mesmo ofício que eu possuo. E também eu vou tentar procurar alguém que crê na mesma fé que eu creio, que é o Cristo Jesus. Então, quando ele sai, ele consegue achar Áquila e Príscila. Por quê? Porque eles também eram tementes a Deus. E a sua profissão também era fazer tendas. Então Paulo, ele era tão esperto, estrategista, alguém muito hábil, que a gente vê que ele procurou os recursos necessários para poder fazer a obra do Senhor. E logo em seguida a gente vê que Príscila e Áquila levam Paulo para ministrar o evangelho às pessoas daquela região. E o interessante que eu quero frisar aqui para você que me ouve, que você deve usar as táticas, as estratégias que tu tens
para fazer a obra do Senhor. Paulo estava num local totalmente diferencial do que ele vivia. Paulo, ele estava nesse momento enfrentando pessoas intelectuais, pessoas pagãs, pessoas que tinham aí vários tipos de condições que eram abomináveis aos judeus. Mas nesse momento Paulo usa as estratégias necessárias para pregoar o evangelho de Cristo. E você vai ver que Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Então significa que foi importantíssimo o ministério de Paulo nessa cidade, irmão Fernando. Ao ponto de nós enxergarmos que ele ficou ali um período muito grande, que 1 ano e 6 meses. Aproximadamente 1 ano e 6 meses nessa cidade, pregoando o evangelho do Senhor. Por que, irmão Ricardo? Porque essa cidade, você vai ver também na época, que era uma cidade muito comercial, uma cidade que passava muito turista, uma cidade que era muito visitada pelas pessoas, porque havia muitos deuses, havia muita cultura ali. Então era uma cidade que necessitava de mais atenção para pregar o evangelho do Senhor. Provavelmente ela tem teria... até esse versículo aqui. Pode dizer, irmão Fernando. Porque tem muita gente, né? Isso aí disse o Senhor em visão a Paulo, versículo 9 do capítulo 18. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Agora, o segundo tópico do versículo fala assim, ó, pois tem muito povo nesta cidade. Instrução do próprio Espírito Santo para que ele pudesse entender que aquela cidade era importante para a obra do Senhor. E você que me ouve, para confirmar o que eu estou falando, você vai ver lá nas cartas dos Coríntios. Você vai ver lá Paulo enfrentando grandes desafios lá. Ei, cuide com a sua mulher, cuide com o seu marido, cuide com as coisas ilícitas. Paulo vai dar várias advertências de condições que estavam acontecendo ali. Havia tantas coisas difíceis de controlar naquela região ali, na igreja do Senhor já efetuada, já edificada ali, que Paulo passou trabalho. E esse trabalho foi grande fruto para a obra do Senhor. E também, irmão Fernando, a gente pode falar aqui um pouquinho mais para frente aqui, sobre a questão do versículo 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa de Demétrio e seus companheiros de profissão. Tem alguma queixa contra alguém? Os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos perigos de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. O que é isso aqui, irmão Ricardo? Isso aqui é quando Paulo está pregando lá. Quando Paulo está pregando nessa região onde havia vários deuses. E um desses deuses era a deusa Diana, se eu não estou enganado, que era uma das deusas mais importantes daquela época. E ali então, Paulo estava querendo dizer a eles que o único Deus que era merecedor de toda a honra e toda a glória é o nosso Deus. E colocou todos esses deuses lá embaixo. Então eles colocaram ali uma audiência, uma assembleia, para julgar a causa de Paulo em fazer esse ato. E o interessante, meu Fernando, é que Paulo ainda saiu por cima durante tudo isso. Por quê? Porque ele conseguiu sair daquela cidade e continuar sua obra missionária. Porque olha o que aconteceu aqui, versículo de número 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, veja, meu Deus, veja, é um local cheio de Deus, mas
pessoas do ocultismo, pessoas confessando a fé publicamente. Viu o que Paulo fez nessa cidade? Uma revolução. Então a gente vê que foi um momento muito maravilhoso para a obra de Cristo, mas teve a consequência de formar uma assembleia ali onde Paulo foi julgado num tribunal e onde aconteceu ali a questão. Nesse caso não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Por quê? Tudo que aconteceu foi algo repentino, então eles não puderam ali dar a sentença para Paulo. E vamos lá para frente agora, irmão Fernando, para não encerrar, que o tempo já está indo ali. Aí Paulo vai lá, escreve as cartas aos Coríntios, né? Já tá 55 minutos. Né? Já está 55 minutos, então vamos encerrando aqui, vamos lá para frente. Vamos falar. Claro que a gente poderia ter falado muito mais. Saulo e Silas na prisão lá, depois ter conhecido o Apolo. Poderia ter falado várias coisas, mas a gente está sendo o mais rápido possível para não ocupar muito tempo. Né? Vamos encerrando, então, falando sobre Paulo. Vamos encerrar onde, meu filho? Tem tanta coisa, meu Deus. Paulo diante do... Vamos fazer assim, vamos encerrar com uma reflexão. Porque tem muita coisa. Tem Paulo na prisão, tem Paulo voltando para Jerusalém, tem Paulo passando aí pelo tribunal do Sinédrio, tem Paulo aí passando por vários esbofeteamentos, tem Paulo aí recebendo profecia para não ir para Jerusalém, tem Paulo, tanta coisa, meu Deus. Então a gente vai encerrar por aqui. E você fica com apetite aí de mais conhecimento. E a gente vai trazer uma reflexão rápida para você sobre Paulo, né, irmão Fernando? Traz uma reflexão aí, mano. Desde o começo, né? Desde a chamada, desde a conversão até agora. Porque foi 3 vídeos que a gente fez, né? Sobre Paulo, né? Daí a gente já tá terminando esse bloco de Paulo. A gente pode ver, né? Vou ser rápido, 5 minutinhos. Lá a gente pode ver que Paulo, desde o início da sua caminhada, ele provavelmente já era um instrumento do ventre da sua mãe escolhido por Deus. E nesse momento a gente vê que ele passou aí pelo processo de aprendizado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e chegou até o estado de homem e já estava preparado ali com o conhecimento pleno de tudo que ele precisava. Vemos Paulo perseguindo a igreja, vemos Paulo fazendo tudo aquilo que era ensinado pelos fariseus. Mas também Deus utilizou tudo aquilo que Paulo aprendeu desde a sua infância para trazer as bênçãos para o reino de Deus. Vemos aí a conversão de Paulo, onde ele foi um instrumento usado nas mãos de Deus para pregar o evangelho aos gentios. Quando usamos esse conhecimento, vemos que Deus tem a sabedoria plena de escolher pessoas para obras certas. Também podemos enxergar que Paulo aceitou o seu ministério. Isso é algo importante para a sua vida. Porque Deus até te escolhe, mas você aceita aquilo que Deus escolheu para a tua vida? Vemos também que Paulo foi escolhido por Deus e aceitou a sua missão. E quando ele aceita a sua missão, ele passou pelo processo de aprendizado novamente, assim como ele aprendeu quando ele era criança, adolescente e jovem. Depois que ele aceitou Cristo, ele passou novamente pelo mesmo processo, 14 anos, aprendendo sobre a questão de Jesus Cristo, sobre o caminho, que era o nome usado na época. E logo em seguida vemos aí Paulo partindo para suas viagens missionárias como um escolhido pelo Espírito Santo a dedo. Nesse momento, nós percebemos que quando somos chamados, não há nada que vai nos impedir de fazer a obra de Cristo. Vemos que houve vários empecilhos, várias condições adversas que se colocaram na frente das suas viagens. Vemos também que as dores que Paulo passou em seu corpo físico foram tão grandes que em uma das suas cartas ele diz que está com um espinho na sua carne que está o esbofeteando todos os dias da sua vida. Vemos também que Paulo foi um grande homem ao ponto de trazer a nós 13 cartas escritas comprovadas a sua autoria. Também vemos que Paulo, todos esses momentos que ele passou nas suas viagens missionárias, na sua chamada, na sua conversão, tudo isso que passou foi com uma grande bênção, uma grande maravilha de Deus para nós que estamos hoje aqui falando da sua grande, poderosa viagens missionárias. Por quê, querido? Porque
Paulo foi usado por Deus para fazer com que o Evangelho de Cristo crescesse, se multiplicasse numa região totalmente privada do Evangelho. Não é como você vive hoje, onde o teu vizinho sabe quem é Jesus. Uma região onde pessoas não sabiam quem era Jesus, quem Jesus foi, o que Jesus era. Mas Paulo tomou a decisão de levar isso ao conhecimento dessas pessoas para que elas entendessem que havia salvação para as suas vidas. Ao ponto de, na sua carta, em uma das suas cartas, ele dizer que pregou o evangelho a todas as cidades da época, ao mundo da época. Então vemos aí a dedicação, a perseverança de um homem que foi chamado por Deus para fazer a obra de Cristo. Também, referindo à pessoa de Paulo, vemos aí uma pessoa que foi muito afligida pelo diabo, uma pessoa que foi muito atingida pela obra do demônio, do diabo na sua vida. Por quê, querido? Porque Paulo, em um dos seus relatos em Romanos, ele vai dizer que passou por várias condições difíceis na sua vida, ao ponto de muitas delas ele querer desistir. Mas ele então perseverou e acreditou que isso é para o reino de Deus, ao ponto de, antes dele morrer, ele dizer que combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Até ia falar isso. Ia falar agora, ao ponto dele dizer na sua última caminhada, dizer que combati o bom combate. Ele escreve para Timóteo, né? Uma das últimas cartas dele, já na prisão, né? Ele já sabia que provavelmente seria morto. Então ele começa a ensinar algumas coisas para Timóteo, porque ele era um pastor já jovem, mas já era um pastor de igreja. Ele começa a dar uns conselhos para ele, e nas últimas palavras dele ele diz isso: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me é guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então vemos aí, terminando provavelmente a carreira dele na terra, porque provavelmente ele está no céu agora, no paraíso, como nós entendemos, desfrutando da glória do Pai. Mas também quero trazer a última reflexão para você, que Paulo disse no meio do seu ministério, pregando a palavra, enfrentando tudo isso que eu mencionei para você, disse assim, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus abençoe sua vida, porque eu quero lhe dizer que a obra de Deus compensa, vale a pena, e que o teu salário, que a tua obra, que o teu galardão já estão lá no céu. Só basta você perseverar, acreditar e ter fé que Deus vai suprir todas as tuas necessidades, seja a advertência, seja o momento que você esteja vivendo na obra do Senhor, né, irmão Fernando? Fazer uma oração, né, mano? Vamos orar. E eu quero já, antes de orar, já avisar vocês. Semana que vem tem novidade aí. E fique conosco. Provavelmente você vai adorar, se alegrar semana que vem com o que vai vir por aí, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos, Pai, pelas pessoas que ouviram e vão ver essa live. Que o teu nome venha a ser glorificado através aí deste conhecimento. Deus, não pudemos aí relatar tudo que podíamos ter relatado, mas trouxemos, Senhor, aquilo que o teu Espírito nos direcionou, e pedimos, Deus, que o Senhor venha orientar pessoas, ajudar, guiar, Senhor, e levar essas pessoas para cada vez mais se aproximar de Ti, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor nos deu, a oportunidade, pela